Boa noite, bares lotados, pessoas sem máscaras e aglomerações. Esse foi o primeiro dia de reabertura dos restaurantes aqui do Rio. Frequentadores de uma das ruas mais caras da cidade mostraram tudo o que fazer de errado em meio a uma pandemia. E hoje o estado atingiu a marca de 10.500 mortos por coronavírus. Falamos também do caso chocante do marido que matou a mulher na zona oeste da cidade e fugiu de carro para a Costa Verde do estado. No caminho, ele atropelou 7 pessoas, entre elas 2 crianças. E o Jornal do Rio traz também mais detalhes sobre a flexibilização do isolamento. As missas estão de volta, mas com muitas mudanças. E o mar de ressaca trouxe o Havaí para o Rio. As ondas de até 4 metros fizeram a cabeça dos surfistas. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos. E eu te espero, hein? Aglomeração e estabelecimentos descumprindo as regras. Assim foi a primeira noite de reabertura de bares e restaurantes numa rua do Leblon, aqui na zona sul do Rio. Rua Dias Ferreira, Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Num dos metros quadrados mais caros da capital fluminense. Flagrantes de aglomeração e irresponsabilidade no primeiro dia de reabertura de bares e restaurantes. A gente está aqui na Dias Ferreira e está realmente todo mundo de máscara. Olha quanta gente de máscara. Tudo voltando ao normal, graças a Deus. Vamos viver e ser feliz. Que alegria, meu irmão. Estou aqui amarradão. Foi um desrespeito total às regras estabelecidas para a reabertura do setor. Além da aglomeração dentro dos bares e na calçada e de permitir que clientes e garçons circulassem sem máscara, os estabelecimentos ficaram abertos depois das 11 da noite, horário de fechamento definido pela prefeitura. Todo mundo sem máscara, todo mundo bebendo, isso não é urgência, né? Isso não é prioridade agora. Preciso que as pessoas façam a parte deles. Obedeçam usando a máscara, colaborando, entendendo que aquelas cobranças, aqueles cuidados é para benefício próprio. Agentes do município estiveram aqui, mas apesar das diversas irregularidades, eles apenas orientaram o fechamento de bares e restaurantes. Não houve aplicação de multa nem aos estabelecimentos, nem às pessoas que estavam sem máscara, cujo uso é obrigatório aqui no Rio de Janeiro. Questionada, a prefeitura afirmou apenas que vai intensificar a fiscalização a partir desta sexta-feira. A Associação de Bares e Restaurantes, que representa cerca de 10.000 estabelecimentos no Rio, manifestou repúdio às cenas registradas no Leblon. Evidentemente, a gente não pode permitir que essa parcela menor da sociedade carioca se comporte dessa forma. Aquilo é errado, nós repudiamos esse tipo de conduta, assim como repudiamos os restaurantes que estavam com garçons sem máscaras. E depois de ver os bares lotados e as pessoas desrespeitando tanto as regras que evitam o aumento do contágio do coronavírus, a gente traz os números reais da pandemia para mais uma vez pontuar sobre o risco dessa doença. Hoje, o estado alcançou a marca de 10.500 mortos por coronavírus. São cerca de 600 pessoas que perderam a vida só essa semana. E a vítima mais nova da doença é um bebê de 6 meses que teve a morte confirmada hoje. Esse bebê estava internado no hospital de Niterói, mas a família é de São Gonçalo, também na região metropolitana aqui do Rio. E 6 toneladas de maconha que estavam escondidas numa carreta foram apreendidas na noite de quinta-feira pela Polícia Rodoviária Federal. Essa é a segunda maior apreensão de drogas da história da PRF aqui no Rio. Essa abordagem aconteceu na rodovia Presidente Dutra, na altura ali de Piraí, que fica no sul do estado. Com a ajuda de cães farejadores, os agentes conseguiram localizar essa droga. 6 pessoas foram presas nessa ação, entre elas o motorista da carreta que confessou que ganharia aí R$25 mil pelo transporte dos entorpecentes até o Complexo da Maré. Os presos e toda essa droga foram levados para a cidade da polícia. E uma mulher foi estrangulada e morta pelo marido em Campo Grande, na zona oeste da cidade. Depois de cometer o feminicídio, ele atropelou ainda 7 pessoas durante a fuga. Estou aqui pedindo mil desculpas. O que aconteceu hoje
ninguém sabe o que passa com o casal. O vídeo foi publicado nas redes sociais por Gilton Santos, acusado de ter matado a esposa, a arquiteta Tayane Nunes da Silva Santos, de 28 anos. Na gravação, ele tenta justificar o crime que aconteceu nesta quinta-feira em Campo Grande, na zona oeste do Rio, mas não fala qual foi o motivo. Tayane foi estrangulada até a morte por Gilton depois de uma briga entre os dois. Os vizinhos chegaram a ouvir a discussão e chamaram a polícia. Mas quando os agentes chegaram ao condomínio, Tayane já estava morta e Gilton conseguiu fugir. A polícia só conseguiu prendê-lo porque, durante a fuga, ele bateu em 3 carros e atropelou 7 pessoas na rodovia Rio Santos, na altura de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Entre as vítimas estão 2 crianças, 3 mulheres e 2 homens. Gilton também ficou ferido. Todos foram levados ao Hospital Geral da Japuíba, em Angra dos Reis. Gilton está internado sob custódia e vai responder pelo crime de feminicídio. Ele saiu do cômodo, do quarto, a vítima já estava ao solo em óbito e ele saiu do local atordoado, dizendo que ia atrás do suposto amante da companheira dele, da vítima. Assim que ele tiver alta, ele vai passar para essa delegacia, fazer os procedimentos de praxe e dar entrada no sistema penitenciário. Nas redes sociais, Tayane publicava fotos com Gilton em viagens, sempre os dois juntos e abraçados. Mas a aparente rotina de um casal feliz acabou em tragédia. E um homem invadiu uma plataforma de petróleo e entrou em uma balsa na Baía de Guanabara, em Niterói. Ele estava com um objeto cortante semelhante a um machado e ordenou que os tripulantes saíssem. Depois disso, cortou as cordas que deixavam a embarcação atracada e a balsa ficou assim, à deriva. O homem é um pescador e aparentemente teve um surto psicótico. Não houve feridos e após mais de 1 hora de negociações, os militares conseguiram detê-lo. E uma outra balsa precisou resgatar as pessoas e vários agentes foram mobilizados. O homem foi preso e passou por avaliação médica no hospital. Nosso primeiro intervalo chegou e na volta a gente fala das missas aqui no Rio. Amanhã os fiéis já podem voltar, mas claro, com muitas restrições. E a empresa contratada pelo governo do estado para prestar o serviço do SAMU aqui na capital fluminense alerta sobre o risco de colapso. É que decisões judiciais suspenderam o contrato da OZZ Saúde depois de uma análise do Tribunal de Contas do Estado verificar inconsistências nos valores. O problema é que 200 profissionais já estão com salários atrasados e outros 1.400 podem ter o pagamento afetado caso esse repasse de verbas não seja feito logo. Hoje, das 15 ambulâncias de UTI móvel, só 7 estão funcionando por falta de pessoal. O governo do estado afirmou que estuda repassar os custos referentes ao pagamento de pessoal e também de insumos e reiterou que a decisão da Justiça obriga a empresa a manter a operação, mesmo com a suspensão do contrato que já está sendo auditado. E mesmo com os parques federais fechados para a visitação, agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade tiveram que intensificar as fiscalizações por conta do aumento de denúncias contra crimes ambientais. Esta casa está numa área de proteção ambiental na região serrana do Rio. Lá dentro, agentes encontraram aves tiradas da natureza e que seriam contrabandeadas. 100 animais ao todo. O local foi descoberto depois de denúncias de crimes ambientais na região. Na casa, usada pelos criminosos, roupas camufladas, munições e outros objetos que são utilizados para caçar. Numa outra fiscalização, dessa vez no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, foram encontrados animais mortos, vítimas de caça ilegal. Durante a pandemia, o número de denúncias contra crimes ambientais no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e na Reserva Federal de Tinguá aumentou de forma significativa. Os agentes tiveram então que intensificar as fiscalizações, que agora acontecem 3 vezes por semana. A fiscalização ambiental federal é uma atividade enquadrada como essencial. Tais práticas serão coibidas com o rigor da legislação ambiental vigente. E a Justiça aqui do Rio suspendeu a demolição de prédios irregulares na Gardênia Azul. Essa operação começou na quarta-feira e visa demolir 21 prédios construídos ou ainda em construção em um loteamento clandestino ali numa área dominada pela milícia. O pedido de suspensão foi feito pelo proprietário de um dos lotes que alegou ter comprado o terreno de boa-fé em 2019 e que não obteve as licenças por conta da paralisação dos órgãos municipais devido à pandemia da Covid-19. 12 estruturas foram postas abaixo antes mesmo dessa decisão.
E as igrejas católicas vão voltar a fazer as missas a partir de amanhã, mas claro, ainda com muitas restrições. As paróquias vão ter número limitado de pessoas e vai ser preciso até mesmo mudar hábitos bem comuns aos fiéis. Durante os meses em que a paróquia que frequenta há 23 anos ficou fechada, o Nelson ajudou a realizar as transmissões das missas pela internet. Agora, o Vigia ganhou uma nova missão: preparar tudo para que os irmãos possam exercitar a fé juntos. Tudo que se faz aqui é com alegria e com responsabilidade. Agora, um pouquinho mais de responsabilidade e um pouco mais de carinho, né? A paróquia de Santa Cecília, em Botafogo, na zona sul do Rio, já se prepara para receber os fiéis a partir deste sábado. No chão, as marcações dão um recado: respeite a distância de 1,5 metro. Dispensers de álcool em gel também foram disponibilizados. Os banheiros e o salão precisam ser higienizados entre cada missa. O limite máximo de público é de 30% do total de lugares das igrejas e a quantidade vai de acordo com o tamanho delas. Esta aqui, por exemplo, vai comportar até 90 pessoas por celebração. E para entrar, só de máscaras, com permissão para retirada apenas na hora de comungar. E mesmo assim, é preciso estar distante do padre e dos fiéis. Desejamos que as pessoas façam um trono com as duas mãos, a mão esquerda por cima e depois com a direita coloca na boca. A máscara é tirada só no momento de pegar a hóstia e colocar na boca. As novas regras foram definidas pela Arquidiocese do Rio de Janeiro e vale para missas, orações e qualquer outra celebração nas igrejas católicas do Estado. Você pode ficar em casa e assistir de casa, porque vão continuar com as transmissões em casa. Nós estamos trabalhando e há uma variedade muito grande de modos de fazer isso, com reserva de lugar. E um velho passatempo voltou a virar febre durante o período de isolamento social por conta da pandemia. São os quebra-cabeças que, além de hobby, se transformaram também em novos negócios. Olha só. Mais de 35 mil peças desde o começo da quarentena. Parece muito? Calma, isso é só uma parte do que a Carol montou nesse ano. Se contar desde janeiro... Eu não fiz a conta, mas deve ter bastante, né? Porque a maior parte dos que eu monto tem 1000 peças, né? Então, acho que deve ter com certeza mais de 50 mil. 65 quebra-cabeças, 35 deles de março para cá. O vício, ou melhor, a terapia, começou no Natal do ano passado, quando ganhou um de presente do filho. Quando chegou a pandemia, foi muito bom eu ter desenvolvido esse hábito, porque me ajudou muitas vezes a não ficar só pensando nas coisas ruins que estavam acontecendo. E ela não está sozinha nessa, mas tem gente que viu no hobby um bom negócio. É o caso da fotógrafa Ana Catarina. Eu olhava as imagens de quebra-cabeça que eu montava e eu falava, pô, eu nunca tenho uma foto assim, alguma imagem que eu me identifique, né? E depois que eu comecei a fotografar e faço muita imagem aquática, eu ficava imaginando como seria ter alguma foto minha num quebra-cabeça. O resultado? 20 pedidos só na primeira leva. O momento é realmente o melhor possível. Os quebra-cabeças surgiram no século XVIII, mas se popularizaram durante a Grande Depressão em 1929. O pico de venda foi 4 anos depois, quando chegaram a ser vendidos cerca de 10 milhões de jogos por semana. Agora, durante a pandemia, a febre se repete. Uma rede de brinquedos chegou a vender 3 vezes mais nesse período do que antes. A Carol imagina que fora do isolamento o ritmo vai diminuir, mas o hábito ela pretende manter. É bom, independente de ser quarentena ou não, a gente ter momentos em que a gente relaxa e faz alguma coisa que nos dá prazer, que nos faz bem, né? E em meio à pandemia, uma história inusitada. Um enfermeiro que também é árbitro de futebol. O Rafael se divide entre os hospitais e os gramados. Olha aí. De um lado, máscara, equipamentos de proteção individual e jaleco. Do outro, apito, chuteira e uniforme de árbitro. Em meio à pandemia, é assim que Rafael Martins se divide para enfrentar o adversário invisível dentro e fora de campo.
Enfermeiro há 13 anos, ele também entra em campo para apitar jogos de futebol e se viu diante da partida mais decisiva de sua vida quando a pandemia começou. A gente fica muito triste, né? Apesar de estar trabalhando já há anos na área da saúde, conviver tanto ali com a morte e também com o nascimento de uma pessoa, a gente se comove. Hoje, o maior palco de futebol do mundo se transformou na sede de um hospital de campanha para atender pacientes infectados. E não sabemos até quando o cenário será este. E em meio à tensão em salvar vidas e uma pausa na carreira de árbitro, Rafael tenta não comparar as emoções de um estádio cheio com um dia na enfermaria. Para ele, o que mais importa no momento é dar cartão vermelho e retirar esse vírus de jogo. A saudade é grande, né? Mas a gente tem que, pelo menos nesse momento, tá tomando bastante cuidado. O intervalo está chegando, mas fica aí que passa rápido e na volta a gente mostra as altas ondas que levaram surfistas para a orla do Rio depois da ressaca. E pensando em dar uso às arenas olímpicas, o Ministério da Cidadania decidiu que vai repassar separadamente cada uma delas à iniciativa privada. Mesmo antes da pandemia, o silêncio já era companheiro do Estádio Olímpico de Tênis, do Velódromo e das arenas cariocas. Movimentação assim, só mesmo na Olimpíada e nas poucas vezes em que o parque recebeu festivais de música. A ideia do governo federal era repassar tudo à iniciativa privada de uma vez só. Mas como o projeto não saiu do papel, o Ministério da Cidadania mudou a forma. Agora quer licitar cada arena separadamente. Só que a decisão ainda deve levar algum tempo. O grupo de trabalho responsável pelo planejamento tem 6 meses para apresentar o projeto. Mas o prazo ainda pode ser estendido até junho do ano que vem. O Parque Olímpico da Barra custou quase 2,5 bilhões de reais. Temos vários equipamentos esportivos de primeiro mundo. Precisamos de atividade nesses equipamentos. E se for preciso investir um pouquinho mais para atrair um calendário de eventos esportivos do mundo inteiro para o Brasil, trazendo mais emprego, trazendo mais renda, trazendo mais turismo, eu acho que a gente tem que investir para ganhar escala no investimento enorme que foi feito nessa infraestrutura. Mesmo sem uso, a manutenção anual custa 34 milhões de reais. E isso só da parte administrada pela União, responsável pelas arenas Carioca 1 e 2, pelo Velódromo e o estádio de tênis. O parque conta ainda com as arenas do Futuro e Carioca 3 e o centro aquático, geridos pela prefeitura e também sem destino certo. A vinheta roda e a gente já sabe. Como será que fica então um tempo nesse fim de semana? Oi, Desirê, boa noite para você. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A semana ainda termina cheia de nebulosidade no Rio de Janeiro, com possibilidade de uma chuva bem fraquinha em alguns pontos. O sábado vai ser assim também, com algumas aberturas de sol, mas a temperatura ainda não sobe muito. Agora, tudo indica que a partir do domingo, o sol volta a aparecer mais forte e aí, devagarinho, volta a esquentar. Agora vamos às temperaturas. No Rio de Janeiro, o sábado vai ser um dia de sol entre nuvens e a temperatura ainda não sobe muito. A máxima prevista é de 24 graus. No domingo já esquenta um pouquinho, a máxima vai para 27 graus e na segunda-feira os termômetros já poderão alcançar os 29 graus. Vamos agora falar de futebol. As semifinais da Taça Rio já foram definidas. Flamengo e Fluminense têm a vantagem do empate sobre Volta Redonda e Botafogo. O Vasco precisava vencer o Madureira e torcer por um tropeço do Volta Redonda para avançar às semifinais da Taça Rio. O Cruz Maltino até ganhou por 1-0 com gol do argentino Germancano. Mas o Voltaço fez o dever de casa no Maracanã, batendo o Resende por 2-1. Mesmo com 2 vitórias em 2 jogos após o retorno, o time de Ramon Menezes acabou eliminado do Campeonato Carioca. A gente acabou ficando fora pelo início ruim da Taça Guanabara e também do início ruim da Taça Rio. Então, é importante a gente entender o processo, a gente assumir as responsabilidades de não ter conseguido. O Fluminense foi a Bacaxá enfrentar o Macaé e não saiu do zero.
Desde a volta do futebol, o tricolor ainda não venceu. A gente vai necessitar tempo para que esse entrosamento venha, aconteça, que aconteçam movimentos naturais e a gente vai progredir. Mesmo assim, líder do grupo B, com 10 pontos, garantiu a vaga. As semifinais acontecem no domingo. O Fluminense enfrenta o Botafogo no Engenhão e o Flamengo pega o Volta Redonda aqui no Maracanã. As partidas estão marcadas para o mesmo horário, às 4 horas da tarde. Líderes dos grupos, a dupla Fla-Flu tem a vantagem do empate. Caso o Flamengo avance para a final do turno e leve a Taça Rio, o rubro-negro conquista o Campeonato Carioca de forma direta, sem a necessidade de disputar uma finalíssima em 2 jogos. Isso porque o time de Jorge Jesus venceu a Taça Guanabara e também é dono da melhor campanha geral. E o ciclone Bomba causou mudanças climáticas nas regiões sul e sudeste e aqui no Rio o mar está de ressaca. E apesar de não estar dando praia, tem quem aproveite bem esse mar aí com altas ondas. E hoje, nas águas mesmo, só os surfistas, olha aí. O Havaí é aqui. O cenário era esse, ondas perfeitas de até 4 metros. Foram quase 4 horas para o surfista Gabriel Sodré conseguir a melhor performance do dia após desafiar a laje do Vidigal, nome dado à onda que só se forma em dias como esse. Foi o dia que eu peguei a minha melhor onda lá. Peguei uma onda bem grande que ela quebrou lá na laje, alimentou quase até o mirante do Leblon ali. Pô, foi histórico. É daqui que os surfistas se arriscam para pegar a famosa onda. E hoje, o mar invadiu completamente a faixa de areia da prainha do Vidigal. O calçadão e as pistas da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, também foram tomadas e os garis da Conlurb tiveram trabalho. Isso tudo por conta da chegada do ciclone Bomba, que causou mudanças climáticas nas regiões sul e sudeste do país. A Prefeitura do Rio emitiu um alerta de ressaca que começou na quinta-feira e vai continuar até esse sábado. Estamos aproveitando, tem que aproveitar, né? Já ficamos tantos dias trancados em casa, agora que a gente pode ir para o mar, vamos aproveitar, fazer nosso exercício aí, se manter saudável. A gente fica por aqui, muito obrigada pela companhia, mas o Jornal do Rio volta amanhã às 10 para as 7 da noite e um ótimo fim de semana para você, viu?